Paz do Senhor, daqui é a irmã Flávia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quando eu estava em Nampula, minha tia me levou para passear nesta montanha. Nesta montanha tem uma casa, logo no cume dela. E uma coisa que minha tia falou sobre esta casa é que quando surgiu o ciclone Idai, ela não sofreu o impacto do ciclone Idai. Mas ela contou que as casas que estão ao redor da montanha, a maior parte delas sofreu o impacto do ciclone Idai. Isso me levou a pensar logo sobre Mateus 7, quando Jesus fala sobre as duas casas. Uma casa que foi construída sobre a rocha e outra que foi construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha, ela resistiu quando choveu, o rio transbordou e o vento bateu sobre ela. Mas a casa construída sobre a areia, ela não resistiu quando isso aconteceu. E tem uma coisa que Jesus ainda diz, que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como aquele que foi é como aquela casa que foi construída sobre areia, mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como a casa que foi construída sobre a rocha, que vindo as tempestades não derrubaram essa casa. Quando falamos sobre a tempestade, o que pode ser a tempestade? As tempestades são as adversidades da vida. As tempestades são as tribulações da vida, as coisas ruins que acontecem na vida. Afinal de contas, nós não estamos ainda no céu, nós estamos aqui na terra. E nesta terra, Jesus bem disse que nós teríamos aflições. E essas aflições vêm, são adversidades da vida. E uma coisa que eu consegui ver aqui é que essas adversidades da vida vêm tanto para a casa que foi edificada sobre a rocha, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, quanto para aquelas pessoas, aquelas casas que são edificadas sobre a areia, que são exemplo daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática. Mas conseguimos ver aqui a diferença nessas duas casas. As casas edificadas sobre a rocha, elas podem resistir às tempestades da vida. Mas as que não forem edificadas sobre a rocha, mas sim sobre a areia, elas não podem resistir de forma nenhuma às adversidades da vida. Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, quando vêm as tribulações da vida, quando vêm as tribulações, elas acabam, não conseguem resistir a essas tribulações, elas não podem resistir a essas tribulações. Então, nós olhamos para versículos acima. No versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não adianta ouvir a palavra de Deus se você não pôr em prática. Não adianta conhecer tanto a palavra de Deus, decorar tantos versículos, mas não colocar em prática. A nossa segurança está no observar bem a palavra de Deus, ouvir bem a palavra de Deus e ter cuidado para guardar a palavra de Deus nos nossos corações, ter cuidado para colocar essa palavra em prática, porque esta é a nossa segurança, não só para resistir às tribulações que surgem aqui na terra, mas também para que nós possamos ser recebidos por Cristo naquele dia. Porque Cristo já disse aqui que aqueles que não obedecem à palavra de Deus, ele dirá naquele dia: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqueles que não obedecem à palavra de Deus, esses não poderão entrar. Jesus impedirá que esses entrem. Então não adianta vivermos de hipocrisia. Não adianta estarmos na igreja, estarmos sempre na igreja, ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática. Não adianta termos versículos e versículos decorados se nós não vamos pôr em prática, porque seremos como uma casa edificada sobre a areia. Nós estamos a construímos sobre um alicerce, sobre uma base, nós colocamos os nossos alicerces sobre uma base que não pode de maneira nenhuma sustentar esta casa. O que acontece com a casa que está construída sobre a areia? Quando chove, acontece a erosão. Normalmente a areia é levada pelas águas e essa casa não tem como ficar firme, ela vai cair, porque não tem nada que a segurança, que a nossa segurança seja Cristo, que nós possamos obedecer a palavra de Deus, que nós possamos construir as nossas vidas
em Cristo Jesus, que Cristo Jesus seja a base para a construção da nossa vida de fé, mas não uma vida de hipocrisia, baseada em fingimento, falando eu sou cristão, mas no fundo, nós não temos a nossa vida construída sobre a palavra, mas temos a nossa vida construída em qualquer outra coisa. O que nós devemos fazer é colocar a nossa segurança em Cristo. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos seguros em Cristo. E naquele dia, Cristo nos dirá: entra, porque você observava, teve cuidado de observar a minha palavra e praticar a minha palavra. Porque Jesus não dirá: eu não te conheço, porque ele te conhece. Você teve cuidado de observar a palavra dele. Na palavra de Deus você aprendeu que devia ter intimidade com ele, você devia buscar a ele, você devia obedecer a ele. E você colocou em prática aquilo que ele disse que você devia fazer, para um dia ele dizer para ti: entra, filho. Mas se você apenas ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, o que acontece? Naquele dia Jesus dirá: aparte-se de mim que eu não te conheço. Porque você não praticou aquilo que eu escrevi na minha palavra, você não obedeceu, você não praticou. Aparte-se de mim. Há necessidade de colocarmos a palavra de Deus em prática. Não adianta falarmos muito sobre Cristo, não adianta postarmos versículos, não adianta postarmos vídeos, não adianta postarmos músicas evangélicas nos nossos status, não adianta postarmos músicas evangélicas nas nossas redes sociais. Não adianta fazer todas essas coisas se nós não tivermos a nossa vida construída sobre a palavra de Deus, porque tudo isso será falsidade, tudo isso será hipocrisia, tudo isso será fingimento. O que Jesus quer é que nós construamos as nossas vidas sobre a rocha, sobre a verdade da sua palavra, não uma vida fingida. Há necessidade de praticar esta palavra, somos chamados para praticar esta palavra. Somos chamados para construir as nossas casas sobre a rocha, que a rocha é Cristo. Somos chamados a construir as nossas casas sobre a palavra, a própria palavra é Cristo. É para isso que Jesus nos chamou, que nós construamos as nossas casas sobre Cristo, porque Ele é a segurança para a vida eterna. Ele é a segurança para a nossa entrada no céu.